Olá pessoal, me chamo Alexandre Queiroz. Hoje vamos falar de resolução da Corte de Direitos Humanos. Pergunta: por que a Corte destacou a posição especial de garante do Estado em relação a adolescentes privados de liberdade? A Corte destacou a posição especial de garante do Estado em relação a adolescentes privados de liberdade porque, nessa condição, o Estado assume a custódia, a responsabilidade integral pelo bem-estar, integridade e direito desses jovens. Isso decorre de princípios constitucionais e internacionais que exigem que o Estado proteja especialmente indivíduos sob sua guarda, já que eles estão em situações de vulnerabilidade extrema e sem autonomia para garantir seus próprios direitos. Princípios e fundamentos jurídicos. Número 1. Dever de proteção do Estado, artigo 227, CC 88. A Constituição estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos de crianças e adolescentes com absoluta prioridade, incluindo aqueles em conflitos com a lei. 2. Responsabilidade por custódia, artigo 5º, CC 88 e tratados internacionais. Quando o Estado priva um adolescente de liberdade, assume o dever de cuidado, evitando violações como maus-tratos, negligência ou condições degradantes. 3. Doutrina da Proteção Integral, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, Lei 8.069/90, reforça que adolescentes sob medidas socioeducativas devem ter seus direitos fundamentais especiais, incluindo educação, saúde e dignidade. 4. Jurisprudência e direitos humanos. Cortes nacionais e internacionais, como o STF e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, já afirmaram que o Estado tem a obrigação reforçada quando assume o controle sobre indivíduos, especialmente em unidade de privação de liberdade, onde há maior risco de violações. 5º. Consequências práticas. O Estado pode se responsabilizar por omissão se não garantir condições dignas como superlotação, falta de assistência médica ou abusos. Ações judiciais e políticas públicas devem priorizar a ressocialização e a proteção integral desses adolescentes. Em resumo, a Corte enfatiza essa posição para exigir maior responsabilidade estatal e evitar violações sistemáticas em um contexto onde os jovens já estão em situações de extrema fragilidade. Olá, meu nome é Paulo Henrique e vou dar continuidade do que meu amigo Alexandre falou. A proteção à vida e integridade pessoal, planejamento e implementação da participativa. Bom, o primeiro conceito é a importância da participação dos beneficiários. A proteção da vida e da integridade física e psicológica é um direito fundamental garantido por instrumentos internacionais como a Declaração sobre o Direito Civil, Político e a Constituição Nacionais, exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal de 88. Bom, os próprios beneficiários e os seus representantes participem do planejamento, pois conhecem as suas vulnerabilidades e necessidades reais, que haja transparência e prestação de contas sobre as ações implementadas. Como garantir a participação na prática? Algumas estratégias incluem o conselho ou comitê participativo. Exemplo Conselho de Direitos Humanos, Comitê Prevenção à Violência, consultas públicas e audiências para colher a contribuição antes de implementação de políticas e mecanismos de feedback, ouvidorias, pesquisa e satisfação para ouvir
promover a contribuição, Conselho de Direitos Humanos. 3. Exemplo de boas práticas. O Brasil, o Plano Nacional de Direitos Humanos, a PNDH3, prevê a participação social na elaboração, monitoramento de política. Os programas de proteção a defensores de direitos humanos envolvem a comunidade locais no desenho de medidas de segurança. E a ONU entra como o enfoque baseado em direitos humanos. A EBDH recomendada a inclusão de grupos vulneráveis no ciclo de política pública. Os desafios comuns dessa prática é a falta de recurso, a burocracia que exige muito a efetividade, o risco da cooptação de líderes por interesses políticos. Muitos políticos se beneficiam sobre isso. Como manter os beneficiários informados sobre os relatórios periódicos, excessivo em linguagem claras, reuniões públicas para prestação de contas, uso de tecnologias digitais, sempre desenvolvimentos aplicativos, no mundo da inteligência artificial que está englobando muito isso, é muito importante. E para me concluir a minha continuidade, finalizando, a efetividade das políticas de proteção depende diretamente do desenvolvimento dos beneficiários em todas as etapas. Do planejamento à avaliação. Quando a comunidade é afetada, são ouvidas e informadas, as soluções tendem a ser mais adequadas e sustentáveis. Bom, é isso. Obrigado. Como o Estado brasileiro justificou sua falha na proteção dos direitos da criança e do adolescente na UNICE? O Estado brasileiro sofreu críticas da opinião pública no que diz respeito à proteção dos direitos da criança e do adolescente. Apesar de possuir uma legislação moderna no que diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, especialistas apontam que, embora a legislação seja moderna e ampla, na prática não vem sendo aplicada e que crianças e adolescentes não são prioridade em nosso país. Alguns exemplos posso citar aqui: dificuldades operacionais como déficit de servidores, complexidade na classificação dos internos por periculosidade são algumas delas. E que as ações em cursos, investigações administrativas, desligamentos de envolvidos em violência e construção de novas unidades deve ser necessário. E que, no contexto, é inevitável que haja conflitos, aumentando motins e fugas, são prováveis em unidades com essa complexidade. Porém, considera que essas justificativas não sejam suficientes, pois, na prática, não impediram a continuidade dessas ações violentas que têm sido continuamente aplicadas em nosso país. Olá, eu me chamo Ivanildo Vidinha Gomes e hoje eu quero compartilhar com os senhores um assunto de grande relevância. E o assunto que eu trago é sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos. No exercício das suas atribuições,
que lhe confere no artigo 63 da Convenção Americana e no artigo 27 do regulamento, requer aos Estados que informe a Corte Interamericana de Direitos Humanos a cada 2 meses, contados a partir da notificação da presente resolução, sobre as medidas provisórias adotadas em conformidade com esta decisão. A Corte Interamericana, ela emite um documento formal, ou seja, uma ordem formal ao Estado, um país geralmente membro da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que envie, que comunique, que envie relatórios periódicos a cada 2 meses, a contar da notificação da presente resolução. O prazo começa com uma notificação legal ao Estado da decisão. Sobre as medidas provisórias adotadas em conformidade com esta decisão, o relatório deve detalhar ações tomadas para cumprir medidas provisórias ordenadas pela Corte. Medidas provisórias, elas são medidas urgentes que têm o objetivo de garantir direitos humanos de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, pessoas que correm risco iminente. Papel, dever e obrigação do Estado cumprir e informar este progresso, sob pena de responsabilidade internacional.